Você consegue identificar o que pode ser melhorado na sua empresa ou na área que você trabalha? Meu nome é Bruno Cunha e nesse vídeo nós vamos falar sobre os 8 desperdícios do Lean. Os 8 desperdícios do Lean são 8 problemas que podem ocorrer em qualquer tipo de processo. Mas o que é um processo? Um processo é uma transformação. Na área que você está ou na empresa que você pode dizer que nessa empresa não tem processo. Na verdade, tem processo. Toda empresa tem processos. O que pode não ter é esse processo mapeado, documentado. Mas toda empresa ela faz alguma transformação. Ela transforma insumos em produtos. Por isso, todas as empresas têm processos. Em consequência disso, todas as empresas também têm desperdícios. Você identificando desperdícios nesses processos e eliminando, você pode gerar resultados para a sua empresa. Esses resultados podem impactar tanto a eficiência operacional, reduzindo custos, quanto em qualidade, aumentando a experiência do cliente nos seus produtos. Então, nós temos 8 desperdícios mapeados pelo Lean. Os desperdícios são estoque, superprodução, superprocessamento, espera, transporte, movimentação, defeitos e o desperdício intelectual. No início, eram 7 desperdícios, mas depois incluíram esse oitavo, o desperdício intelectual. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre desperdício de estoque. Então, nós temos 3 tipos de estoque: o estoque pré-produção, o estoque em produção e o estoque pós-produção. O problema do estoque é que você pode ter itens que são estocados em algum desses estágios da produção e esses itens estão em algum lugar. E se você aumentar muito esse estoque, você pode ter um problema de não ter espaço mais para estocar os itens, ou você pode ter esses itens não sendo consumidos pelo cliente. Esses itens, se forem perecíveis, eles podem estar estragando, e se você for aumentando muito o seu estoque, pode acontecer de você não ter lugar. Então nós temos aqui o estoque pré-produção, o estoque em produção e o estoque pós-produção. O estoque pré-produção é o estoque de insumos que está aguardando que o processo seja executado para que consuma esses insumos. O estoque em produção é o estoque de produtos que ficam entre as etapas da produção do seu processo. E o estoque pós-produção é o estoque dos produtos, dos itens já processados e estão aguardando serem consumidos pelos seus clientes. Para eliminar o estoque pré-produção, você pode usar o conceito de just in time. É um conceito da Toyota que significa no tempo certo. Então, você vai ter esse produto no seu estoque exatamente no tempo que é necessário para a execução. Se você usa muito bem o just in time, você pode dizer que você não tem estoque. Então, no momento que você precisar daquele produto, aquele produto será fornecido para o seu processo. Esse conceito ele pode ser incluído em todas as etapas da produção, em toda a fábrica, inclusive nos fornecedores e clientes. O estoque em produção, para eliminar o estoque em produção, você pode utilizar o conceito de fabricação individual e preferir a fabricação individual ao invés de fabricação em lotes. Isso daí também vai eliminar o trabalho em processamento, o work in process, fazendo que a sua produção esteja num ritmo certo. Para eliminar o estoque pós-produção, você pode seguir o conceito de produção puxada, ou seja, produzindo aquilo que o seu cliente vai consumir, produzindo a demanda do seu cliente. Um outro tipo de desperdício é o desperdício da superprodução. Por que você precisa eliminar o desperdício da superprodução? Porque a superprodução gera estoque. Você produzindo mais do que o necessário, você vai gerar estoque pós-produção. Um modo de reduzir a superprodução
é você utilizar o Kanban. O Kanban é uma técnica simples que ela vai identificar os itens produzidos em cartões e a partir do momento que esses itens são consumidos, imediatamente vai um aviso para a produção para que seja produzido exatamente aquilo que foi consumido. Assim, você sempre vai ter, você sempre vai estar produzindo aquilo que é da demanda do cliente, executando o conceito de produção puxada, que é um dos princípios do Lean. Um outro tipo de desperdício é o superprocessamento. O superprocessamento é quando você executa atividades no seu processo que você não precisaria executar. São aquelas atividades desnecessárias. Como você pode eliminar esse desperdício? Você pode fazer um mapa de fluxo de valor. Você mapeia o seu processo, todas as etapas, e você identifica aquela etapa que é desnecessária para a sua produção. Então, uma etapa que você tem que anotar um indicador, que aquele indicador pode ser feito de outra forma. Você vai descobrir nesse mapeamento que você tem dois tipos de desperdício. O desperdício que ele pode ser eliminado é um desperdício puro, e os desperdícios que são inerentes no processo. Você não vai conseguir naquele momento eliminar aquele desperdício por alguma característica da sua produção, da sua empresa, da cultura mesmo. Mas você precisa entender que você precisa diminuir o impacto daquele desperdício na sua operação. Então, como você pode fazer para diminuir o impacto daquele desperdício? Quarto desperdício é a espera. Esse desperdício ele vai acontecer quando você tem etapas ociosas no seu processo. Para eliminar esse desperdício, você pode utilizar o Takt Time. O Takt Time ele vai fazer um nivelamento da sua produção, eliminando tanto espera quanto estoque. Em que consiste o Takt Time? Takt é o ritmo. A sua produção ela tem que seguir um ritmo. E esse ritmo é delimitado pela demanda do cliente. É a demanda do cliente que determina o ritmo. Então, a primeira coisa que você precisa saber para implantar o Takt Time é qual é a demanda do cliente. Se o seu cliente ele tem uma demanda de 100 itens por dia, então cada etapa do seu processo ele vai ter que processar 100 itens por dia. O que você tem que entender é que a velocidade do seu processo é igual à velocidade da menor etapa. Então você tem várias etapas. Uma etapa produz 150 itens por dia, outra etapa produz 50. E assim por diante. Tem etapas que produzem 100, outra etapa 150, e você continua sempre produzindo tudo que dá. A etapa que produz 150 itens por dia vai gerar estoque para a etapa que produz 50. Ao mesmo tempo que a etapa que produz 50 itens por dia, ela vai deixar a etapa posterior que produz 100 itens por dia em espera, ela vai ficar ociosa. Então o que você vai fazer? Você vai nivelar. A partir do momento que você tem uma demanda de 100 itens por dia, todas as etapas precisam produzir 100 itens por dia. Então o que você precisa saber? O que você precisa fazer é tirar recursos de etapas que produzem muito, colocar em etapas que produzem menos, produzem de uma forma mais lenta, para tentar nivelar a sua velocidade de produção em todas as etapas. Quinto desperdício é o transporte. E o que é o transporte? O transporte é a mudança do produto entre filas de produção. Então, toda vez que você tem uma área executando um produto e o produto daquela tarefa, o produto daquele microprocesso, ele passa para uma outra área, você tem um desperdício de transporte. Isso pode ser tanto físico quanto virtual. Pode estar dentro da estrutura da sua empresa. Se você tem uma empresa de tecnologia, você pode ter informação sendo tratada assim. Ela está numa área, ela vai para uma outra área, é processado, depois ela volta para a área anterior e é processado, depois ela vai para a mesma área, é processado e volta para a área anterior e depois finaliza.
Cada vez que você tem essa mudança de área, você tem esse desperdício de transporte. Então, o que você pode fazer para eliminar o desperdício de transporte? Primeira coisa é você identificar que essa mudança de área é um desperdício de transporte e isso precisa ser eliminado. Depois, você pode fazer uma equalização. Então, será que, em vez de você ter a tarefa 1 e a tarefa sendo executada por uma área e a 2 sendo por outra, você não pode ter a tarefa 1, 2 e 3 sendo executadas pela área 1 e a tarefa 4, 5 e 6 pela área 2 e finaliza na área 6? E assim, você vai ter somente um desperdício de transporte, em vez de 1, 2, 3, 4, em vez de 4 desperdícios de transporte. O sexto desperdício é a movimentação. Diferente do desperdício de transporte, a movimentação ela ocorre na mesma linha de produção. Então, a movimentação vai ser quando o seu técnico, o operador daquele transporte, ele tem que executar muitas tarefas para fazer o mesmo processo. Então, por exemplo, ele tem uma parte do processo que ele tem que pegar uma ferramenta. Então, e a ferramenta não está perto dele, então ele tem que se mover até o local que está a ferramenta, pegar para depois e voltar para utilizar no seu processo. Uma das formas de você eliminar esse desperdício de movimentação é implantar o 5S no seu processo. O 5S ele é bem complexo, mas aqui eu vou falar de uma forma bem resumida. Primeiro ele vai tratar do SEIRI, é o senso de utilização. Então, o que é necessário se utilizar naquele processo? O que você usa todos os dias? Aquilo que você usa todos os dias, toda hora, tem que ficar perto. Aquilo que você usa com uma frequência menor, vai ficar em uma área próxima à operação. E aquilo que você não precisa usar sempre, fica numa área mais distante, mas que é disponível para mais pessoas. Então, aquilo que você precisa usar toda hora, fica com você. E quanto menos você for a sua necessidade, mais você pode disponibilizar para mais pessoas e estar mais longe do operador. Depois tem o senso de organização. As coisas precisam estar organizadas, até para que o seu pensamento lógico, você consiga pensar melhor enquanto está trabalhando e você evita inclusive estresse do operador. Terceiro, senso de limpeza. Tudo tem que estar o mais limpo possível. Imagina numa operação onde você tem máquinas trabalhando e você tem sujeira de óleo para todo lado. Você nunca vai saber se aquele óleo ele foi gerado agora, ele é normal ou se tem alguma coisa acontecendo, algum defeito acontecendo numa máquina que está vazando óleo. Então, se você tem limpeza, você consegue identificar rapidamente onde tem um tipo de defeito. E também ajuda no estresse. Seiketsu, padronização. Quanto mais padronizado, menos o seu cérebro tem que pensar para fazer alguma coisa. Então você está fazendo aquelas atividades rotineiras padronizadas, você consegue fazer sempre da melhor forma possível. Shitsuki, autodisciplina. Esse é o momento que todo mundo tem que pensar em repetir os censos anteriores e também ter empatia pelas pessoas. Então, às vezes, você está vendo um operador que ele está trabalhando num ambiente sujo, desorganizado, ele não tem as ferramentas que ele precisa na mão dele, e você vendo isso, é seu papel ir lá e ajudar aquele operador e padronizar aquele processo e implantar o 5S. É entender que o pensamento Lean, o 5S, é responsabilidade de todos. Mesmo que não seja o processo que você esteja trabalhando, é sua responsabilidade melhorar todos os processos da sua empresa e gerar cada vez mais resultados. Sétimo desperdício é o defeito. Os defeitos eles podem gerar tanto custo operacional quanto uma perda de qualidade no seu produto. Então, se um defeito ele fica no seu processo, ele pode ser gerado um retrabalho e gerar um custo operacional para sua empresa.
Mas se esse defeito ele passa do seu processo, ele vai no cliente, ele chega no cliente, o cliente vai ter uma experiência ruim daquele produto e ele pode deixar de comprar o seu produto, ele vai valer menos por ter uma qualidade menor. Para eliminar esse defeito, você pode usar o PDCA. O PDCA é uma ferramenta onde você vai planejar, fazer, checar, estudar e agir corretivamente. A fase de planejar, ela deve ser a maior fase do seu projeto de melhoria. Então é aqui que você vai definir o que você vai melhorar e se aquilo que você vai melhorar vai gerar resultados estratégicos para a sua organização. Depois você vai executar o que foi planejado. E a terceira etapa é você checar ou estudar. E aqui vale um ponto é para que você faça uma análise e entender se as ações que você fez realmente geraram o valor esperado. Realmente era aquilo que você planejou, que foi feito. Realmente você supriu as necessidades daquele processo. Você eliminou os defeitos que você gostaria de eliminar. Você faz essa análise e o resultado dessa análise, você vai agir corretivamente usando novamente o PDCA. Então você percebe que o PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, onde você vai sempre planejar, fazer, checar, e ao agir corretivamente você vai fazer de novo, planejar, fazer e checar. E o oitavo e último desperdício é o desperdício intelectual. Nesse desperdício, você você está perdendo pessoas. Então, esse é o maior recurso da sua empresa, é a inteligência das pessoas. E você precisa praticar um pilar do Lean, que é o respeito à inteligência das pessoas. Então, quando você está gerando um projeto de melhoria, quando você vai melhorar um processo, quando você vai eliminar um desperdício, você está ouvindo as pessoas certas. E as pessoas certas não são aquelas que estão nos escritórios. As pessoas certas são as pessoas que realizam o trabalho, a não ser que o trabalho esteja realizado no escritório com as pessoas do escritório. Mas olhando para uma fábrica, são as pessoas do chão de fábrica, que estão na operação. Então são essas pessoas que você deve ouvir. E também você precisa fazer uma análise e uma discussão interna se você não é um desperdício intelectual. Se você realmente está sendo para a sua empresa tudo aquilo que você consegue ser. Você está sendo toda a sua capacidade. Se você realmente consegue identificar problemas e atuar naqueles problemas. Ou se não, você sabe que tem problemas, mas de alguma forma você ou não consegue acesso para resolver esses problemas, ou você não quer resolver por algum motivo. Então você tem que entender, primeiramente, se você é um desperdício intelectual. E, em segundo lugar, você entender que toda vez que você faz um projeto de melhoria, você precisa ter respeito à inteligência das pessoas, principalmente as pessoas que executam o processo. Essas são as pessoas mais capazes de melhorar o processo. Então, pessoal, essa foi nosso vídeo sobre os 8 desperdícios. Esse vídeo ele serve para te dar clareza, para que você entenda aonde você pode melhorar a sua operação. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado.